Leishmaniose é uma zoonose muito importante que a gente precisa conversar um pouquinho. Então, fica ligadinho que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Dependendo da região do Brasil que você mora, você já deve ter ouvido falar um pouco mais sobre a leishmaniose. A leishmaniose ela é ocasionada por um protozoário e de diferentes formas da doença pode acometer os animais e o homem, como, por exemplo, a leishmaniose tegumentar e a visceral. No caso dos cães, existe um grande debate sobre meu animal é positivo, tem que sacrificar, como que realmente precisa fazer, tem tratamento. Então isso é uma discussão muito ampla no nosso país, e uma das coisas que a gente precisa pontuar é que, nesse caso, o mais importante de tudo é a gente entender melhor a doença e também prevenir a doença. A leishmaniose não é transmitida diretamente no contato do animal com o homem. Ela precisa de um vetor, que é um artrópode, um inseto, que aqui no Brasil o principal e popularmente conhecido é o mosquito palha. Então, regiões onde a gente tem a presença, dos animais positivos, tem esse vetor ele vai picar o animal e ao picar o homem ele vai transmitir a doença. E também picando outros animais, Então a transmissão ela vai acontecendo. É importante que nessas regiões onde se tem, altos casos de leishmaniose, onde você já sabe, que a doença ela é estabelecida na sua região, que você tenha sempre uma orientação de um médico veterinário. E eu geralmente recomendo médicos veterinários que têm bastante experiência, que são especialistas, infectologistas. Isso é muito importante para definir quando realmente seu animal for positivo, porque o diagnóstico ele também tem bastante controvérsia, então é importante um diagnóstico bem preciso e conclusivo, para aí sim determinar qual vai ser a sua conduta. Apesar da OMS colocar sobre a eutanásia do animal positivo, nós podemos optar em fazer o tratamento, mas isso é muito importante que siga corretamente as orientações do médico veterinário. Ela é uma doença que tem que ter uma notificação obrigatória, então os órgãos públicos devem saber também que o seu animal tem para fazer todo um acompanhamento, e você tem que realizar exatamente o que é solicitado pelo médico veterinário e assim seguir as orientações dele para você poder manter esse animal positivo com você. Hoje o tratamento ele é liberado no Brasil, tem um medicamento que é liberado, e é importante um acompanhamento de todo esse animal para que você evite que ele possa ser uma fonte de transmissão para outros animais e também para as pessoas. Alguns animais eles podem ter a cura da doença sem ter nenhum sinal clínico, e isso vai depender da idade, do sexo, da condição imunológica dele. Então a gente sempre, em regiões onde endêmicas da leishmaniose no Brasil, a gente vê muito médico veterinário indicando o Nuxel, que é o nosso imunomodulador, para auxiliar tanto na parte do animal que ainda não tem a doença, como também no animal quando ele tem a doença, porque a imunidade ela é muito importante para manter esse animal mais saudável, sem os sinais clínicos, para auxiliar ele no combate, Em alguns casos, tem alguns animais que eles não têm o sintoma, mas eles podem ser positivos. Então, é muito importante que o diagnóstico ele não seja feito somente em animais que apresentam os sintomas, que geralmente são problemas dermatológicos, dermatites. A gente também pode encontrar algumas alterações como emagrecimento progressivo, apatia, a onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas, os linfonodos todos aumentados. Então, nessas regiões onde já se tem esses casos positivos, é sempre importante o médico veterinário ele fazer o diagnóstico diferencial para a leishmaniose. Em alguns casos, o animal não tem o sintoma, mas ele pode ser positivo. Por isso que é importante sempre estar testando, sempre estar fazendo essas triagens, para realmente saber se o animal é positivo ou não. A melhor forma de combate a essa doença é a prevenção. Então, quando esse animal mora em região endêmica, ou às vezes também você nem mora numa região endêmica, mas você quer proteger o seu animal, ou quando vai viajar para algum lugar que você não sabe se já tem ou não a leishmaniose, é muito importante você cuidar de esse vetor, que é o mosquito palha, picar o seu animal. Então, hoje já existe coleiras que já fazem, já servem como repelente contra esses vetores. Além disso, existe uma vacina, que é importante você conversar com o médico veterinário sobre o uso dela. E no animal que é positivo, o uso dessa coleira também é essencial. Além disso, é muito importante o controle ambiental contra esse vetor. Por ser transmitida pelo vetor, é importante esse controle ambiental, assim você reduz o número de vetor que poderia estar transmitindo a doença.
Ficou com alguma dúvida? É muito importante você conversar com o seu médico veterinário. Se você vê qualquer alteração no seu animal, independente de leishmaniose ou outras doenças, é sempre importante a gente levar ao médico veterinário para ter um diagnóstico preciso, principalmente nessas doenças que a gente chama de doenças infecciosas e também as de zoonoses que podem ser transmitidas para o homem ou também do homem para o animal. Então é importante a gente cuidar dos nossos animais, porque as doenças elas existem, mas prevenir sempre vai ser o melhor remédio, apesar de parecer clichê. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui, marca alguém que você acha que vai ser importante saber essa informação e fica ligadinho que sempre a gente vai estar postando dica para os seus animais.